24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir o selo, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Todo mundo no céu está adorando o Rei Jesus. É nosso dever adorar o nosso Salvador, o nosso Rei. Falar da pessoa e obra de Jesus em favor do seu povo é uma maneira de glorificarmos o Rei dos Reis. Eu preciso dizer aos outros que Ele operou maravilha na minha vida. A vinda do Rei é um ato de Deus Pai para abençoar seu povo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Irmãos, o terceiro ofício de Cristo. Jesus é o sacerdote da igreja de Deus. Vejam aí no versículo 12. Vamos ler. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam, e também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Versículo 14, vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Meus irmãos, quem foi designado para o ofício de cuidar do templo, da liturgia, foram os descendentes de Arão, que são chamados sacerdotes. Mas os levitas cuidavam de levar o templo móvel nas costas, os utensílios e tal. Com a construção do templo, eles ficaram responsáveis, como seriam os diáconos hoje. Eles cuidavam da área de culto, para que houvesse organização. Mas o que está vendo aqui? Competia a eles fazer com que todas as áreas do templo fossem destinadas para adoração. Esse pátio, onde está tendo essa feira, é o pátio dos gentios, dos que não eram judeus, que vinham de longe para adorar a Deus. Agora vocês podem imaginar, o cidadão está ali fazendo as suas orações, mas do lado dele tem uma feira livre, vendendo animais próprios para o sacrifício, moedas próprias para botar no gasofilaço. Quem dá mais? Como é que o cara podia orar naquele lugar? Como é que o cara podia adorar a Deus se havia feira? A pergunta é, quem permitiu fazer aquela feira no lugar de culto? Os levitas e sacerdotes. Os que deveriam cuidar para que o lugar de culto fosse culto, eles autorizaram fazer aquilo. Aí Jesus está fazendo o que eles deveriam fazer. Ele veio e espalhou aquelas mesas e as moedas e fez uma zoada ali no templo, né? E ele diz assim, está escrito, vamos ler o versículo 13, porque ele fez isso. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covis de salteadores. Era competência dos levitas e sacerdotes cuidarem do templo e da ordem litúrgica, mas nos dias de Jesus eles negligenciaram seus deveres. Há muito tempo atrás eles começaram a negligenciar os deveres. O povo no tempo de Malaquias não estava querendo dar dízimo e oferta. Aí o que é que eles estavam fazendo? Qualquer tipo de oferta que fosse dada a Deus, eles recebiam. Vocês sabem por quê? Porque uma parte pequena era queimada e outra parte era deles. Então, eles aceitavam qualquer oferta. Diz, o filho honra o pai e o servo a seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis,
Em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Lembre que o sacrifício de animais e também a farinha, o azeite, era um tipo de comida oferecida ao Senhor. Quando trazeis o animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ou apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos: tomara houvesse entre vós quem fechasse as portas e para que não acendesse debalde o fogo no meu altar. Então o que é que está acontecendo? O ofertante mesquinho já não queria dar mesmo, mas disse: vou dar uma oferta ao Senhor. Pegava lá um animal cego e dava. O sacerdote deveria dizer: não, esse animal aqui não pode ser oferecido ao Senhor, porque ele é o rei dos reis. Mas eles queriam o benefício do animal. Então está certo, já não estão dando oferta mesmo, qualquer oferta serve. Não se importa. Aí eles pegavam o animal e ofereciam a Deus. Aí Deus disse: é isso que vocês estão me oferecendo? Eu sou digno de receber essas coisas? Jesus, então, como sacerdote, remove as impurezas que havia no templo físico de Deus, produzidas pelos sacerdotes levitas e o povo de maneira geral. Nós falamos recentemente em Oséias, quando o rei Ezequias chama os sacerdotes, presta atenção, vou ler. Trouxe os sacerdotes, os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, tirai do santuário a imundícia. É isso que Jesus está fazendo lá no templo, tirando toda a porcaria do templo, porque ele tem poder para limpar a casa do Senhor. Jesus, como sacerdote, censura o uso incorreto do templo do Senhor. Isso não é para ser feito na casa do Senhor. Não pode fazer da casa do Senhor comércio. Todas as coisas me são lícitas, diz o apóstolo Paulo, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e faria membro de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, eram os dois uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica o pecado da imoralidade peca contra o seu próprio corpo. O que é que ele está querendo dizer com isso? Que o templo é o nosso corpo. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus? Então ele reprova quando a gente usa o nosso corpo de maneira indevida, em especial aqui na prostituição. Jesus, como sacerdote poderoso, restaurou a saúde de muitos. Quando alguém ficava doente, por exemplo, lepra, e ficava curado, ele ia ao sacerdote, o sacerdote não curava, o sacerdote declarava se ele estava limpo ou não. Esses doentes foram a Jesus, mas Jesus só não declarou, Jesus os curou para a glória de Deus. Eles estavam enfermos e Jesus os curou, né? Sendo